Em Mateus 6, versículo 13, Jesus falando do perdão, ele declara para os discípulos a seguinte palavra: se perdoardes aos homens as vossas ofensas, também o vosso Pai Celestial perdoará a vós. Se não perdoardes aos homens as vossas ofensas, também o vosso Pai Celestial não perdoará a vós. À luz dessa palavra, o cristão, ele deve perdoar, sim ou não? Quando a gente coloca essa questão de deve, isso vem um peso. A realidade, você não deve perdoar, você pode perdoar. E por que podemos perdoar? Primeiramente, temos a consciência que fomos perdoados. E geralmente o perdão ele não se trata de uma questão de justiça. O perdão é questão de graça. Na realidade, o perdão é a coisa mais injusta que tem, porque você vai oferecer para a pessoa o que ela não merece. A pessoa te feriu, a pessoa te magoou, a pessoa te caluniou, a pessoa te denegriu, a pessoa foi ingrata, foi injusta com você. E ainda assim você decide fazer o bem, fazer o melhor, e não revidar, e não vingar, e não pagar com a mesma moeda. Perdoar é manifestar a natureza de Cristo em nós. Cristo nos amou, Deus nos amou, o Pai nos amou a ponto de dar o seu Filho em nosso lugar. Deus prova o seu amor por nós, em que Cristo morreu por nós sendo ainda pecadores, todos nós praticantes e vivendo para o pecado. Mas Ele decidiu nos perdoar, independentemente que fôssemos a Ele para pedir perdão, mas Ele nos perdoou. Independentemente que reconhecêssemos o nosso erro, mas Ele nos perdoou. Se Ele nos dá o exemplo, nós podemos seguir, porque Deus não exige aquilo de nós que nós não podemos oferecer. Se Ele fala do perdão é porque há uma natureza de Deus em nós que nos concede graça para amar os que nos odeiam, para abençoar os que nos amaldiçoam. Então, perdoar é mais do que dever. É uma situação que eu e você podemos viver, podemos realizar. Eu posso perdoar, você pode perdoar, porque o que opera em seu coração não é um espírito mundano, não é um espírito de revanche, não é um espírito maligno, mas é o Espírito de Deus que concede graça, que concede amor, que concede os frutos do caráter de Deus em sua natureza. E quando você perdoa, você está dizendo que a natureza má de alguém ou a natureza equivocada de alguém não mudará a natureza de Deus em sua vida. Você não é movido pelo ressentimento, você é movido pelo propósito. Você não é movido pela angústia, você é movido pelo gozo do Espírito Santo. Você não é movido por um espírito mundano, você é movido pelo Espírito de Deus, que te dá sabedoria, que te dá graça, que te dá um espírito de excelência para refletir Deus onde você chegar. Que Deus te abençoe. Você pode perdoar, você pode viver o Evangelho.